Senador Hélio José, já lhe cumprimentei pelo seu pronunciamento. E agora, senador Hélio José, eu queria me reportar ao Rio Grande do Sul e ao Brasil, comentando um pouco o pleito que nós disputamos, Vossa Excelência como candidato a deputado federal e eu como candidato à reeleição ao Senado. Eu, senador Hélio José, durante toda a campanha, primeiro eu dizia, eleito ou não, como Vossa Excelência está fazendo, no outro dia eu estarei em Brasília trabalhando. E vim aqui na segunda, Vossa Excelência eu encontrei também, mas estava fechado. Na terça estávamos ambos aqui trabalhando, inclusive participando de debates nas comissões. Na quarta, a mesma coisa, votamos em diversas comissões. Na quinta, Vossa Excelência esteve comigo hoje pela manhã, onde debatemos lá a reforma da Previdência. Vosso nome foi muito lembrado como relator, fez um belíssimo trabalho, tanto que o seu relatório, que eu tive a alegria de presidir aquela CPI, e Vossa Excelência como relator, foi aprovado por unanimidade, inclusive pelos senadores da base do governo. Eu, senador Hélio José, na minha caminhada ao Senado, lá no meu estado, eu listei 6 pontos e que eu quero aqui reafirmar que eu sou como Vossa Excelência, não é como alguns, eu não vou citar nome de ninguém, né? Que tem um discurso na campanha e outro depois que estão eleitos. Estou falando do Executivo e do próprio Legislativo. Eu vejo muita gente que fala uma coisa, mas a prática, quando está no Congresso ou no Executivo, é outra, que não é o caso de Vossa Excelência. Nós somos coerentes. O item número 1, que foi eixo da minha campanha, não deixar aprovar a reforma da Previdência do governo Temer. É uma reforma cruel, e Vossa Excelência sabe tanto quanto eu, que foi relator da CPI. Uma reforma que diz que o cidadão, para se aposentar, só depois de 49 anos de contribuição. Não tem um país do mundo que exija isso. A média de emprego do brasileiro, eu dizia sempre aqui, e vou repetir agora, é 9 meses em 12. Assinou a carteira com 20 anos, para contribuir 49 anos, vai se aposentar com 84 anos. Porque estudou, como Vossa Excelência estudou, eu sei como o senhor trabalha cedo, mas só como exemplo, Vossa Excelência foi a fundo, se formou, é um doutor, como seus filhos também, você me dava o relato que estão na mesma linha. Digamos que assinou a carteira com 30, cidadão do Brasil, da dificuldade, foi estudando, trabalhando, fazendo bico, né? Vai se aposentar com 94 anos. Depois de morto, provavelmente, a ampla maioria. Então, na verdade, eles estavam com aquela proposta que tiveram que recuar, por isso que foram intervir no Rio, porque iam perder aqui dentro por causa do seu relatório, iam perder aqui dentro, foram intervir no Rio, agora dizem que podem voltar. Seria a maior covardia se eles quisessem aprovar essa reforma ainda esse ano. Eu duvido um só senador, um só deputado, que se elegeu dizendo que ia acabar com a aposentadoria dos trabalhadores. Isso é crime, é mentira, porque mentiram para o povo lá. Nenhum deles disse que viria para cá para acabar com o direito do nosso povo, da área rural, da área urbana, da área pública e da área privada. Que se fizerem isso, estão dizendo que o presidente atual poderá mandar para cá, mediante algum entendimento com o seu candidato? Senhores, daí sim se preparem. Poderá acontecer como aconteceu no Chile, que até os atuais aposentados perderam parte do benefício, alguns perderam tudo, porque não tinha como pagar, porque privatizaram. Quando privatiza, é fundo de pensão privado, quebrou, quebrou. É investimento de risco. Como fizeram na Argentina, aqui do lado. Quando o tal de Magri lá se elegeu, disseram que aquilo era a maior maravilha do mundo. O que aconteceu lá? Desemprego em massa. E estão cortando o benefício também de aposentados e também pensionistas. Nós estamos de plantão aqui. Fizemos hoje, na CDH já,
uma audiência pública para debater como vamos atuar para não permitir que eles tirem o direito do nosso povo trabalhador poder se aposentar. Repito, tanto os trabalhadores da área rural como urbana, da área pública ou da área privada. Calcule um cidadão que trabalha na área rural, levanta, como eles falam, de sol a sol, 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, vai dormir 10 horas, pagava sob o talão de nota, agora ele vai ter que pagar por contribuição individual e não sob o talão de nota. Esse não vai se aposentar nunca. Nós estamos aqui firmando esse compromisso, faremos sim o bom combate. Um bom combate. Não adianta fake news, como Vossa Excelência falou. Fazem fake news, que o país é contra a reforma. Sou mesmo, podem colocar que eu sou. Sou contra a reforma. Estamos reativando a Frente Parlamentar da Previdência. Na primeira reunião da Frente, Vossa Excelência, como relator, vai ser convocado a fazer uma palestra. Vamos fazer grandes mobilizações em todo o país, se for necessário, para não permitir que eles aprovem essa reforma que quer acabar com o seu direito de se aposentar. E o item 2, que eu levei em toda a minha campanha, eu fiz uma campanha, senador, eu acho que foi como Vossa Excelência também fez, só que não foi bem entendido. Eu fiz uma campanha sem atacar ninguém. A minha campanha foi uma campanha falando o que eu fiz, foram mais de 1000 projetos, dezenas e dezenas aprovados, Estatuto do Idoso, da Igualdade Racial, da pessoa com deficiência, da juventude, aquela outra lei fundamental que Vossa Excelência ajudou na elaboração, que foi a lei dos autistas, lei para os vigilantes, para os carteiros, enfim, para tanta gente, o trabalho que fizemos com os terceirizados, aqui dentro, inclusive. Sabe quando eu entrei aqui e retornando, então, do processo eleitoral, os terceirizados aqui me diziam: senador, graças ao senhor e ao senador Hélio José, está garantido o nosso vale-refeição e o vale-transporte. Pode ser pequeno para alguns, mas para nós é grande. E para eles também é o vale-refeição, o vale-transporte. Está tudo acertado mediante a mobilização que fizemos juntos. Isso é que me anima ao chegar aqui agora e poder falar para os senhores que o item 2 da nossa campanha foi trabalhar para revogar a emenda 95. Aquela emenda que proíbe investimento no país por 20 anos. Qual o país do mundo que vai aprovar uma emenda para dizer que não pode investir no seu país, para melhorar a qualidade de vida, para gerar emprego, para gerar renda? Como fica a saúde? Como fica a educação? Como fica a infraestrutura? Como fica a Minha Casa Minha Vida, planos de moradia? Como fica a própria Seguridade Social se você não pode investir? Saúde, assistência e previdência? Só liberar o setor financeiro. Por isso que eu digo, e dizia lá, quem manda nesse país é o mercado financeiro. Eles mandam. Infelizmente, esse governo e parte do Congresso, segue essa orientação. Uma das primeiras medidas que nós temos que fazer aqui, já apresentei, já estou com a proposta de revogação da emenda 95, repito, que congela investimento no país em todas as áreas fundamentais para a nossa gente. Por que acham que nós chegamos hoje a 30 milhões de pessoas que estão entre desempregados, os que desistiram de procurar emprego, os que estão vivendo de bico, terceirizados e aqueles que estão naquele trabalho intermitente, trabalhando algumas horinhas por mês e, consequentemente, no fim do mês não recebendo nada porque tem que pagar a previdência ainda. Conforme o IBGE, já temos 30 milhões de pessoas nessa situação. Desempregados, repito, desistiram de procurar emprego e aqueles que estão vivendo no chamado emprego precário e vivendo de bicos. É só ver, pessoal, quem está nos assistindo nesse momento. Você que anda pelas ruas da sua cidade, seja qual for, você vai ver o número de moradores de rua que abandonaram. Senador, eu vou lhe contar um fato. No dia da votação,
Eu estou passando e parei numa sinaleira, e daí um morador de rua, eu achei que ele ia me pedir alguma coisa, bateu no vidro e tal, todo, na verdade, muito, com poucas vestes, né? Vossa Excelência calcula, um morador de rua. Sabe o que ele fez? Ele me mostrou o comprovante de votação dele. Senador, só queria lhe mostrar que bom que eu lhe vi. Eu votei no senhor. Peça lá em Brasília que eles façam mais por nós, olhem por nós. Eu era um trabalhador, perdi tudo. Perdi família, perdi o emprego, quando eu não pude mais pagar sequer o aluguel da casa e as dívidas da casa. Então, em homenagem a esse morador de rua, que nós temos que, de fato, de uma vez por todas, botar esse país nos eixos. E Vossa Excelência apontou o caminho com muita propriedade. O terceiro ponto, senador, e Vossa Excelência votou comigo, é revogar a reforma trabalhista, a chamada Lei 13.467, que praticamente revoga todas as conquistas do povo trabalhador, da era Vargas até hoje. É voltar ao tempo da escravidão. Eu vi hoje um comentário de um articulista que ele dizia que com essa reforma trabalhista nós estamos voltando à escravidão, não só dos afrodescendentes, de negros, brancos e índios, que vão ter que trabalhar de graça. Repito o exemplo do intermitente: se um empregador te dá 17 horas no mês, sabe o que vai acontecer no fim do mês? Ele não te paga 1 centavo e tu tem que dar R$5 para ele, porque ele tem que pagar a previdência sobre o total, que seria um salário mínimo. Muita gente, a Constituição nossa diz que ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Pois bem, com essa reforma pode. Mulher gestante, trabalhar em insalubre, penosa, impericulosa, amamentar a criança ali no meio daquela poluição. Eu sei o que é a poluição, porque eu trabalhei em fundição. Até hoje, senador. Quando eu vou no médico, o médico pergunta: pô, pai, tu fumou a vida toda, hein? Eu nunca botei um cigarro na boca. Meus filhos e netos sabem disso. Mas era da poluição, da fundição, onde eu tinha que botar os ferros quentes no meio da terra, quem está me ouvindo sabe disso, para aí sair a peça, com molde feito na base da terra. E vinha, claro, aquele gás. Calcula o ferro quente solto numa terra fria, que é o processo. Nunca botei um cigarro na boca. Então calcula o que faz mal para a criança e para a mãe estar no meio de uma poluição dessa trabalhando. Até isso eles liberaram essa reforma. Se o cidadão entra com uma ação na justiça, e se ele perder, ele tem que pagar. Quando a legislação diz, é legítimo direito de entrar com uma ação para pedir os seus direitos, seja 5 mil, 10 mil reais, perdeu, mas não tem que pagar. Agora ele tem que pagar um percentual. Veja a maldade dessa reforma trabalhista. Por isso que o relator, e o povo não é bobo, como muitos pensam, o relator dessa reforma não voltou. Não voltou. O povo percebeu. Vossa Excelência votou com a gente. Daqueles que estavam lá na Comissão do Trabalho, só voltou 5, lá da Câmara. Todos os outros não voltaram, só voltou 5. Coisa boa, né, senador Paulo Paim? O povo ter compreendido. Eu fiz um apelo emocionado ali, exatamente para que o povo possa compreender essas questões que o senhor está colocando. Porque eu prefiro 1000 vezes arrepender porque fiz, mas fiz, do que arrepender porque não fiz, que tinha tido a oportunidade de conscientizar e não conscientizei. Queria dizer para o senhor que nós estamos recebendo essas jovens maravilhosos aqui, que eles são funcionários da Organização das Cooperativas do Brasil, da OCB, lá da região de São Paulo. Obrigado pela visita, que Deus ilumine vocês possam ter um bom regresso, conhecer bem Brasília. Seja muito bem-vinda. Eu sou o senador Hélio José, aqui do PROS, do Distrito Federal, e quem está falando com vocês é o senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Senador Paulo Paim, por favor. Meus cumprimentos também, viu? O cooperativismo é um dos caminhos para a gente poder viver e trabalhar com dignidade. Aceitem as minhas palmas a todo o cooperativismo no Brasil. O ponto 4, que foi o eixo da minha campanha, foi a aprovação do Estatuto do Trabalho. Eu percebi que eles iam aprovar aquela maldade. Me lembro aqui dessa tribuna eu dizia, parte de mim está morrendo hoje.
que vocês estão arrancando o que há de melhor do povo trabalhador. Mas parte de vocês também, com o tempo, vocês vão ver que erraram, que cometeram um verdadeiro crime contra os que mais precisam. Disse aqui dessa tribuna. Jamais vou esquecer daquele dia. Tanto que eu saí de casa, senador Hélio José, e foi mesmo, eu relatei aqui, peguei o meu melhor sapato, peguei a minha melhor meia, meu melhor terno, minha melhor camisa, minha melhor gravata. É como se eu estava sendo ali morrendo, porque parte do povo brasileiro, com a aprovação daquela reforma, estava morrendo. E fiz assim o meu pronunciamento. Percebendo o que eles iam fazer, fui relator, inclusive, do campo da oposição, ganhamos nas comissões com o seu voto, mas perdemos aqui, que foi uma enxurrada de compra de voto no plenário. E foi mesmo. Eu sei que foi. E sei até onde é que eu redigiu a versão final, que aqui foi aprovada. Mas não joguei a toalha. Reuni ministro do Tribunal Superior do Trabalho, reuni do Ministério Público do Trabalho, reuni advogados trabalhistas, OAB, CNBB, muitos ajudaram. E apresentei o novo Estatuto do Trabalho, a nova CLT, me contrapondo àquela que eles tinham aprovado. Vossa Excelência participou, fez parte da comissão? É bom lembrar isso. Fica no seu currículo momentos como esse, como foi da CPI também. O projeto está na internet. Nós não faremos, eu não farei, que por um movimento organizado, eu fiquei como relator da matéria, porque as entidades que ajudaram a construir encaminharam como uma proposta de projeto legislativo e eu fiquei como relator. Eu poderia pegar o projeto e querer aprovar. O que eu fiz? Eu botei na internet e pedi para todos, empresários, trabalhadores do campo, da cidade, das cooperativas, que deem a sua contribuição para que eu faça um relatório equilibrado, que atenda a todos e não só a um setor. Alguém diz, mas tu vai querer aprovar ainda esse ano? Claro que não. Por mim, eu debato até o ano que vem, todos for necessário. Teve estatutos que eu fiquei 10 anos. Do idoso eu fiquei quase 15 anos até aprovar. Da pessoa com deficiência foi 14 anos até aprovar. Da igualdade racial e social foi 20 anos. Da juventude foi menos, foi 5 anos, mas aprovamos. Do cigano, Vossa Excelência foi o relator, eu fui o autor, já está caminhando bem, está no último momento da comissão e vai para a Câmara. Quero garantir aos senhores e senhoras leis decentes que contemplem a todos. Estou dando um abraço aí, Hélio, para a turma que está saindo, abanando ali, obrigado. Obrigado porque vocês estão entendendo, né? Que nós queremos leis para todos. Lei para todos, que contemple todos. É como dizia um revolucionário gaúcho, que ele dizia, eu quero leis que governem homens, e não homens que governem as leis. Me lembrei aqui dessa passagem. O Estatuto do Trabalho está sendo debatido em todo o Brasil, e nós vamos viajar todo o Brasil no ano que vem. E eu dizia, Hélio, lá e vou repetir aqui, eleito ou não eleito, eu viajarei todo o Brasil para discutir o novo Estatuto do Trabalho, a CLT. Como voltamos, eu vou continuar e vou muitas vezes convidar a Vossa Excelência para viajar comigo para debater o novo Estatuto do Trabalho. Indo para o final, senador, nós temos um problema seríssimo nesse país, que é a dívida dos estados com a União. Vou pegar o exemplo do Rio Grande do Sul. Nós, no tempo do GPDI ainda, tempo da inflação altíssima, pedimos um empréstimo de 9 bi. Já pagamos 30, temos devendo 60. Isso não vai pagar nunca. Eu atualizo a dívida pelo IPCA, tive o auxílio, e digo sempre, porque eu gosto de mostrar a fonte, que teve comigo ontem aqui, até comprometeu Vossa Excelência, o ex-deputado federal constituinte Hermes Zanetti. Ele reuniu uma equipe de técnicos, teve auxílio do Tribunal de Contas do Estado, tem já parecer na Justiça que vão na mesma linha, que assegura que uma vez a dívida paga, atualizado pelo IPCA, que é um índice também que mede a inflação, quem tem que devolver para o Rio Grande do Sul é a União, algo em torno de 11 bilhões de reais. E outros estados vão na mesma linha. Bom, não vai devolver, vamos negociar, ver que podemos construir, mas não pode os estados estarem pagando para a União o que eles já pagaram.
Para não dizerem que eu estou só falando, eu vou dar o número do projeto. Esse projeto eu encaminhei em 2015, projeto 561, renegociação da dívida dos estados que contempla o Rio Grande do Sul. Quando eu falei isso na campanha, não, mas isso é mais uma proposta, não é proposta, é projeto já. Já está apresentado lá desde 2015. Eu quero discutir com o país, com o nosso país, a questão da dívida dos estados. O último item, e é para terminar, esta onda que estão dizendo que eles querem acabar com o 13º e as férias do trabalhador. Meu Deus do céu, a que ponto chegamos? Vossa Senhoria destacou também. Acabar com o 13º do trabalhador. Quiser acabar dos grandão, acabem, não tem problema nenhum. Mas querer acabar com o 13º do trabalhador. Até porque grandão não depende do 13º, né? As férias. As férias, não é 13º e as férias. O vice-presidente, candidato a vice-presidente do Bolsonaro, pois é, falou olha que o só. 13º é pagar vagabundo que não está trabalhando. Onde nós estamos? Isso quem falou isso é desumano. foi ele. É desumano isso. O que é o 13º? É para o trabalhador poder ter uma ceia a mais, poder jantar decentemente, comprar um brinquedinho para o filho. Querer tirar isso uma vez por ano. E as férias? Ah, diz que férias, que esse abono, né, de 1/3, né? Isso aí é, como é que é? Jabuticaba? Jabuticaba. Mas, meu Deus do céu, isso foi uma conquista na Constituinte, nós termos garantido esse percentual de férias. Daqui a um pouco vão querer tirar 100% as férias. Daqui a um pouco vão querer que talvez que não trabalhe o fim de semana, que não possa descansar o fim de semana, botar o povo a trabalhar sábado e domingo. É tão absurdo, senador Paulinho, que o salário das pessoas são tão pequeno da maioria do Brasil, que quando o senhor, como constituinte, e com as pessoas de bem desse país, criou 1/3 de abono, era exatamente para aquele mesinho que o cara saísse de férias, como o salário está 100% compromissado com as despesas, que aquele 1/3 propiciasse que ele fosse ver a mãezinha dele, ou se tivesse ver o pai, ou fazer alguma coisa, algum momento de descanso, de lazer. Foi por isso que foi criado esse 1/3. E a turma do Bolsonaro quer acabar com esse 1/3. A turma do Bolsonaro quer acabar com abono de férias e quer acabar com o 13º. E agora vem mentir pro povo brasileiro falando que vai pôr 13º na Bolsa Família. Isso é um assinte, uma coisa dessa. Senador, eu vou terminar. Mas vou dizer. Acabar com o 13º, as férias de você, trabalhador, só por cima do meu cadáver. Acabar, repito, acabar, porque eu fui operário de fábrica muitos e muitos anos. E sei o quanto que é importante o 13º e as férias. Se alguém pensa que aqui dentro, que vai ter que passar por aqui, vão ter que mexer na Constituição. Eu me lembro que eu fui constituinte. E alguns me diziam, o país quer fazer tipo um acordo coletivo. Eu digo, tudo aquilo que nós botar aqui para defender os trabalhadores do campo da cidade, da área pública e da área privada, vocês vão precisar de 3/5 nas duas casas. Não vão ter. Repito de novo, se tentarem tirar as férias do trabalhador e o 13º só por cima do meu cadáver. Obrigado, apenas, presidente. senador Paulo Paim, antes de eu terminar aí, que as más línguas dizem, não sou eu que estou falando, nem o senhor que está falando, que o vice, que é um general do capitão, diz que o capitão vai desorganizar o Brasil de tal forma que o vice, que é o general, vai dar o golpe militar para poder fazer isso, tá certo? E acabar com o 13º, com os direitos sociais e de verdade ter a ditadura militar no Brasil. É isso que se ouve por aí, já a bocas miúdas, por alguns setores, que o general jamais submeteria-se ao capitão, mas que o capitão anarquizaria o Brasil de tal forma, a turma ia para a rua de tal forma, que não restava outra coisa ao vice-general dar o golpe militar e novamente trazer o período das trevas para o Brasil. É isso que se diz. Termino só com uma frase que foi símbolo da minha campanha. Com a democracia, tudo. Sem a democracia, nada.
Viva a liberdade, viva a democracia, justiça para todos. Temos que governar para todos, do mais simples ao mais poderoso. E a responsabilidade social é um dever, é uma obrigação de todo o brasileiro que pensa no bem. Vida longa àqueles que fazem o bem sem olhar a quem. Obrigado, presidente.